Você já deve ter se deparado com as diferentes tarifas de compensação de energia aqui no Brasil. Quer saber quais são as principais diferenças entre elas e os principais impactos tributários que existem aqui entre os diferentes estados? Meu nome é Lincoln, nós somos a Vatio e viemos trazer o melhor deste conteúdo para você. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós falaremos um pouco mais a respeito da tarifa compensável, principalmente porque ela gera muita dúvida, né, sobre qual que é de fato a tarifa compensável em função do meu modelo regulatório, modelo de compensação, minha distribuidora, enfim. Então hoje a ideia eu acho que é explicar para vocês o que de fato deprecia mais ou menos a tarifa compensável, e aqui a gente vai tratar, né, nesse vídeo ainda com a ótica falando da regra dos projetos da GD1, ou seja, quem está aí no direito adquirido, enquadrado como GD1, e aí no próximo vídeo a gente vai entrar um pouquinho mais nessa minúcia nos demais casos, tá bem? Então, bom, para nos assessorar hoje, eu trouxe aqui uma ferramenta, né, desenvolvida pela Vatio, em parceria com a Grindex, que fornecem os dados de tarifas e tudo mais, e a gente montou aí um BI para facilitar a nossa análise, né, e dinâmica de interpretação de mercado. Então, a gente vai tratar aqui basicamente de direito adquirido, tentando explicar a questão do que interfere e impacta mais a respeito, né, da formação da tarifa compensável. Então, bom, primeiro, só para vocês entenderem, a gente tem um mapinha aqui com várias cores, e essas cores representam aqui basicamente a tarifa compensável, ou seja, quanto mais escuro aqui para o azul significa que a tarifa compensável ela é mais alta, quanto mais para o vermelho, mais baixa, tá? Então o mapa ele já consegue dar um indicador para a gente aqui das tarifas realmente compensáveis que estão num patamar interessante. E que é um patamar interessante, tá? Para vocês terem uma ordem de grandeza, de referência aí, uma tarifa compensável acima de 80 centavos, ela já é uma tarifa interessante para se trabalhar, visto que existe ali custo de gestão, etc., mais preço de locação dos equipamentos, né, das usinas. Então uma tarifa compensável ali acima dos 80 centavos, ela já vai conseguir minimamente rentabilizar essa operação, tá? Então basicamente tudo que está amarelo para verde para azul aqui no mapa é o que a gente vai estar entendendo, né, como boas áreas para se desenvolver projetos, visto que eles têm uma tarifa compensável mais elevada. Mas bom, a gente vai avaliar, pessoal, aqui nesse BI, basicamente 3 cenários que nós temos dentro aí do direito adquirido para se tratar da tarifa compensável. Por que 3 cenários, né? Existem 3 componentes principais dentro da nossa tarifa consumo e da tarifa compensável que a gente tem que observar, que é justamente a tarifa, né, de energia, que aí é uma questão regulatória, e nesse caso, falando de direito adquirido, a compensação da tarifa de energia ela é integral 1 para 1, né? Então, ou seja, mesmo tarifa consumo, parcela dela vai ser compensada, tá? E existem os impostos, né? PIS, COFINS e ICMS. Então, no caso específico do PIS e COFINS, né? Então existe aí uma isenção do PIS e COFINS para os modelos de geração junto à carga e autoconsumo remoto, tá? Então, sempre que a gente estiver falando de autoconsumo remoto, a gente vai estar falando da compensação de fato PIS e do COFINS. E quando a gente se tratar aqui de geração compartilhada, a gente não vai ter a compensação do PIS e COFINS, né? Então a gente vai ver essa diferencinha aí nesses cenários. E o outro caso que a gente tem que observar é a questão do ICMS. Então existe aí o CONFAZ, né, que fez um acordo com boa parte dos estados aqui no Brasil já, que eles concedem o benefício, né, da isenção do ICMS, do crédito compensado, desde que estejam se enquadrados aí em geração junto à carga ou autoconsumo remoto limitados até 1 mega. Então boa parte dos incentivos dados para o ICMS se limitam a plantas de até 1 mega em autoconsumo remoto. Alguns estados em particular, eles mexeram nessa regra e concederam benefício também para geração compartilhada, em alguns casos para projetos de até 5 megas, tá? Então, por isso que a gente separa aqui entre autoconsumo remoto menor que 1 mega, o autoconsumo remoto maior que 1 mega e a geração compartilhada, beleza? Então, bom, o que a gente vai observar? Primeiro falando aqui do autoconsumo remoto menor que 1 mega. Ou seja, a gente tem a compensação integral da tarifa, a gente tem a compensação do PIS e do COFINS, e boa parte dos estados a gente vai ter também a compensação do ICMS. Então, ou seja, boa parte dos estados a tarifa consumo e a tarifa compensável vão ser iguais.
E aí a gente tem algumas exceções, né, que são aqueles estados que não dão o benefício do ICMS, tá? Como é, por exemplo, a questão aqui do Pará, que a gente vê uma tarifa consumo, né, bem elevada e uma tarifa compensável mais baixa. Agora os demais estados aqui, Mato Grosso, Minas, a gente vê o acompanhamento aqui da tarifa compensável basicamente integral aí, né, com a tarifa consumo, tá? Então todos os estados que existe essa paridade são os estados que estão dando o incentivo tributário do PIS/COFINS e do ICMS, tá? Quando a gente fala aqui do alto consumo maior que o mega, então a gente já tem um primeiro impacto grande, né? Então principalmente aqui no nosso mapa a gente já vê uma mudança de cores, isso representa que, poxa, boa parte das tarifas compensáveis caíram. Por quê? Porque boa parte dos estados não estão mais concedendo isenção nenhuma do ICMS, tá? Porque ultrapassou de 1 mega. Então aqui a gente já começa a ver os casos, né? Principalmente aí CEMIG e Minas e Mato Grosso, né? São dois estados que têm uma legislação específica e dão ainda a isenção do ICMS integral para esses casos de alto consumo remoto superior a 1 mega. Mas praticamente todos os demais estados aí a gente já não tem mais uma paridade 1 para 1 da tarifa consumo e compensável, tá? Não só o estado quanto também a distribuidora, né? Então, bom, essa é a primeira diferença, né? Quando a gente fala da tarifa compensável, alto consumo remoto maior que o mega, alguns estados perdem a isenção do ICMS. E quando a gente fala da geração compartilhada, a maioria dos estados não tem isenção do ICMS, alguns somente em particular estão dando o benefício da compensação e perde-se também a compensação do PIS e COFINS. Então a gente já vê que a tarifa compensável ela já não vai bater mais paridade 1 para 1 em nenhum caso. Então não existe aqui na compartilhada, no direito adquirido, né, nenhuma tarifa consumo igual a compensável, né? Então existem tarifas próximas, porque existe a depreciação basicamente do PIS e COFINS, como é o caso de Minas e Mato Grosso, por exemplo, né? Então são dois exemplos aí de estados que têm a isenção do ICMS, né? No caso do Mato Grosso tem específico a não incidência do ICMS, até que é uma condição até mais favorável, mas não tem a compensação do PIS e COFINS, né? Então a gente vê aqui basicamente na GD1, direito adquirido, essa dinâmica, né, de o alto consumo remoto menor que 1 mega tem uma tarifa de compensação bem elevada, depois a gente tem o alto consumo remoto maior que 1 mega, que impactam alguns estados, e depois a gente tem a geração compartilhada com as suas tarifas um pouco menores aí em praticamente todos os estados, praticamente não, em todos os estados a tarifa vai ser menor do que o que a gente tem no alto consumo remoto, tá bem? Então, bom, pessoal, o objetivo aqui é explicar principalmente o impacto dos incentivos, do PIS e COFINS e do ICMS, porque eles acabam pesando, né, a forma como foi concedido esses benefícios, né, ou seja, eles se aplicam em condições particulares da regra, né, então eles não acompanharam a evolução, por exemplo, da geração compartilhada, que foi uma melhoria que teve ao longo do tempo dentro da geração distribuída, mas o benefício não abraça a geração compartilhada, isso serve tanto para o PIS e COFINS quanto para o ICMS, e também a ressalva aqui de alguns estados que se mexeram e fizeram, né, uma legislação a favor da isenção do ICMS justamente para incentivar projetos dentro do seu próprio estado, né? Ou seja, vão ser condições mais atrativas para desenvolver empreendimentos ali, então a gente vai realmente ver aquela indústria se aflorar com um pouco mais de força, como por exemplo que acontece em Minas, né? Um estado aí pioneiro em conceder o benefício do ICMS e também foi um estado aí que puxou por muitos anos a maior base aí de instalação de usinas fotovoltaicas em GD aqui no Brasil, tá bem? Então, bom, pessoal, nesse vídeo de hoje, o nosso objetivo aí era justamente explicar a diferença, né, da tarifa compensável, basicamente em função do enquadramento que a gente tem dos projetos, ou seja, autoconsumo e geração compartilhada, e no caso do autoconsumo, se ele é menor de 1 mega ou superior a 1 mega. E aí entendendo que existe impacto, dependendo da região que eu tô, tem um impacto maior ou menor com relação ao benefício tributário, tá? Então a tarifa compensável ela flutua, de fato, mas se eu estou aqui falando sobre direito adquirido, eu tenho que basicamente olhar as regras tributárias que eu estou dentro do meu estado, não necessariamente dentro da minha distribuidora em específico, tá bem? Então, bom, pessoal, no vídeo de hoje acho que a gente conseguiu dar esse overview legal sobre a questão da tarifa compensável, e no nosso próximo vídeo a gente vai mergulhar um pouquinho mais fundo e falar aí principalmente das mudanças, né, com a GD2 e a GD3, ou seja, as regras de transição e seus respectivos impactos na tarifa compensável, tá bem?
Então nos vemos no nosso próximo vídeo. Até breve. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like aqui para nós neste vídeo. Caso você queira conhecer mais sobre a GD compartilhada, siga o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro dos novos conteúdos da Vatio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre este tema, deixe aqui para nós nos comentários. Se você quer conhecer ainda mais sobre a GD compartilhada, confira aqui no link na descrição um conteúdo completo sobre o nosso curso da GD compartilhada ponta a ponta. E se você quer saber como a Vatio pode te ajudar, fale com um de nossos consultores acessando o link aqui também na descrição. Meu muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até já!